Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre uma memória chamada memória ROM, R-O-M. O que significa essa sigla ROM? Vem de Read Only Memory, que traduzindo para o português significa memória somente de leitura. Então, quando falamos de uma memória ROM, como eu estou mostrando ali um exemplo de um microchip de memória ROM, ele é um tipo de memória que permite apenas a leitura dos dados por parte do usuário, porque quem grava, quem escreve no componente de memória ROM é o fabricante do componente. Então, aquele fabricante desse microchip, que é um fabricante lá de memória ROM, já gravou os dados dentro desse microchip, ou um fabricante de equipamentos eletrônicos, como por exemplo uma placa-mãe, já gravou os microchips com dados da memória ROM e já colocou naquela placa-mãe. E para o usuário, então, essa memória é considerada somente de leitura, porque o usuário, então, não pode gravar os seus dados nesse microchip de memória ROM. Então, quando a gente diz que a memória ROM é somente de leitura, é somente de leitura por parte do usuário, porque o fabricante do componente ou um técnico em eletrônica, é claro que poderá gravar dados da memória ROM, porque como o usuário poderá ler algo que não foi gravado? Então, na verdade, quem grava no componente de memória ROM, quem escreve é o fabricante. Ela se chama memória somente de leitura porque para o usuário ela é uma memória somente de leitura. Esse é um ponto bem importante aí para as provas. Em termos de capacidade de armazenamento dos microchips mais tradicionais de memória ROM, ela gira em torno dos kilobytes, lembrando que quilo é aproximadamente 1000, e dos megabytes, lembrando que mega é aproximadamente milhões, então uma capacidade bem baixa se comparado a outros tipos de memória ou sistemas de armazenamento. Então a memória ROM é normalmente usada para armazenamento de pequenas quantidades de dados. Por exemplo, imagina um microchip de memória ROM com 32 kilobytes, 512 kilobytes, 1 mega, 2 mega, 4 megabytes. Isso é considerado uma capacidade bem pequena, repetindo, se comparado às outras memórias. Bem, um fator que as provas adoram cobrar sobre a memória ROM é chamar ela de memória não volátil. E por que ela é uma memória não volátil, diferente da memória RAM que é volátil? Não volátil significa dizer que ela não depende de energia elétrica constante para manter os dados armazenados. Significa dizer que mesmo desligando o computador, os dados armazenados na memória ROM permanecerão armazenados nesta memória. Então ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quando eu desligo o meu computador, os dados não são perdidos. Isso significa dizer que ela é uma memória não volátil. Aí vem algumas provas e dizem o seguinte: olha, a memória ROM é usada como uma memória permanente. Isso tem muito a ver com a ideia do não volátil e também com a ideia de ser somente de leitura para o usuário, porque o fabricante grava os dados no microchip de memória ROM, instala no dispositivo eletrônico e para o usuário passa a ser somente de leitura e os dados não são perdidos quando o computador é desligado. Portanto, ela acaba funcionando como uma memória permanente, porque os dados permanecem armazenados, independente da ação do usuário, independente se ele desligar o computador ou houver aí a ausência do fornecimento de energia elétrica. Por isso que está certíssimo dizer que ela é uma memória permanente, diferente da memória RAM, por exemplo, que é chamada de memória temporária. A memória ROM é a memória permanente. Bem, vamos lá. Se alguém me perguntar exemplos de armazenamento de recursos na memória ROM. A memória ROM é muito usada para armazenar programas e dados para o controle do computador, como instruções para o funcionamento interno desse computador. Então ela é muito usada para as instruções de controle e funcionamento interno de um computador. E talvez o exemplo mais emblemático do que armazenamos comumente na memória ROM em relação ao computador é um software chamado BIOS, que está lá na placa-mãe. Esse BIOS é o chamado Sistema Básico de Entrada e Saída, e é um software que vem normalmente armazenado ou em memória ROM ou em memória flash. E o tal BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, é responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware daquele computador, ou ainda também ele dá suporte e dá inicialização à carga do sistema operacional. Quer dizer, o BIOS que vai fornecer as primeiras instruções para a CPU processar, dando suporte básico de acesso ao hardware que está instalado no computador e também dando um start, quer dizer, um iniciar da carga do sistema operacional. E é ele que indica, então,
qual vai ser o início, qual o momento que vai iniciar a carga do sistema operacional para que então o sistema operacional seja carregado na memória principal, que é a memória RAM, e depois processado pelo computador, pelo processador, pela CPU, e o usuário passar a usar esse sistema operacional. Quando falamos da memória ROM também, é muito importante descrever que existem vários tipos de memória ROM, como MROM, PROM, EPROM, EEPROM. Cada uma dessas a gente vai ver agora e algumas provas diferenciam esses tipos. Por exemplo, se eu pegar a memória MROM, MROM significa memória ROM mascarada. Esse M vem de mask, que é máscara. E ela é um tipo de memória gravada durante o processo de fabricação do componente. Significa dizer que o fabricante deste microchip de memória MROM, ele fabricou o microchip e já gravou os dados lá dentro. Quer dizer, durante a fabricação do próprio microchip de memória ROM, o fabricante já grava os dados lá dentro, usando para isso uma máscara, que é uma matriz para repetir os mesmos dados em todo o lote de microchips que foi fabricado. Aí nós chamamos essa memória de MROM, a memória ROM mascarada, aquela que é gravada durante o processo de fabricação do componente do microchip. Existe também o que nós chamamos de PROM. PROM significa memória ROM programável, e ela é chamada de programável não porque o usuário comum vai programar ou escrever nela. Na verdade, isso tem a ver com fabricantes ou técnicos em eletrônica. A memória ROM programável é aquela que um fabricante fabrica o microchip e não grava nada lá dentro. Depois, um outro fabricante de componente eletrônico ou um técnico em eletrônica adquire aquele microchip que não tinha nada gravado e então realiza o procedimento de gravação, de escrita naquela memória PROM. Então é a memória ROM programável, que permite que o fabricante ou o técnico em eletrônica realize uma gravação só, mas depois de gravado não pode mais apagar os dados que estão ali. Isso é PROM, memória ROM programável. Aquela memória que permite a esse fabricante ou a esse técnico em eletrônica realizar o ato de gravação, programação, posteriormente apagar esses dados para gravar de novo, essa nós chamamos de EPROM. A memória EPROM é a memória ROM programável e apagável. Isso porque ela permite a gravação dos dados por parte desse fabricante de componente eletrônico ou pelo técnico em eletrônica, e depois é possível emitir luz ultravioleta através de um orifício, como eu estou mostrando nesse chip aqui, ó, tem esse orifício na parte superior. Ali se emite luz ultravioleta e então os dados são apagados, permitindo novas gravações. Então, repetindo aqui, EPROM é a memória ROM programável e apagável. Esse ezinho aqui do começo vem de eraser, que é apagar. E ela permite, então, a gravação e o apagamento dos dados através da emissão de raios ultravioleta. Certo? Aí, então, temos um tipo bem interessante, porque o fabricante pode gravar, depois apagar e gravar de novo naquele componente. Mas sempre lembrando que quem faz isso ou é o fabricante do componente eletrônico ou é o técnico em eletrônica. Não é o usuário comum, porque para o usuário comum ela continua sendo memória ROM, memória somente de leitura. Vamos agora falar da memória EPROM, percebe que tem um ezinho a mais aí. Essa é a memória ROM programável e apagável eletricamente, porque essa permite a gravação e o apagamento dos dados através da emissão de corrente elétrica. Quer dizer, nessa aqui, tanto para gravar os dados como posteriormente para apagar os dados e realizar novas gravações, se emite luz, não luz ultravioleta, se emite corrente elétrica, porque na EPROM, para apagar, se emite luz ultravioleta, na EEPROM, para fazer o apagamento, se emite corrente elétrica. Mas também, como eu falei, quem faz isso ou é o fabricante do componente ou o técnico em eletrônica. Para o usuário, ela continua sendo ROM, isto é, memória somente de leitura. Bem, vamos fazer então um resumo aqui da nossa memória ROM. Acompanha comigo aí o resumo. Ela é a memória somente de leitura, isso vem do inglês de Read Only Memory, por isso ROM. Ela não é volátil, então não volátil, o conteúdo dela não é apagado quando o computador é desligado. Depois, seguindo adiante, ela é somente de leitura, como o próprio nome diz, porque o usuário não pode gravar nessa memória, mas quem escreve e quem grava na memória é o próprio fabricante do componente. Ela também é chamada de memória permanente, e um bom exemplo de armazenamento na memória ROM é o que chamamos de BIOS, que é um desses recursos que normalmente são armazenados em memória ROM. Especificamente, o BIOS também pode ser armazenado em memória flash.
Então aí tem um bom exemplo, pessoal, de um esqueminha rápido, um mapa mental para vocês lembrarem as principais características desta memória ROM.